E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e a gente vai falar um pouco sobre este novo projeto do Bolsonaro, aí o Bolsa Família do Bolsonaro. A gente vai falar um pouco também sobre capital político e tudo mais. Então solta a vinheta. De vinheta eu quero, patriotas, que só quem entendeu essa referência aí, coloca aí, tamo junto, Renan, no grupo do Zap Zap. Então, gurizada, antes de mais nada, minhas redes sociais na descrição do vídeo, junto com formas de apoiar o canal. A galera reclama que eu fico pedindo dinheiro, então dá dinheiro de uma vez e eu não peço mais, tá? PicPay, transferência direta ou mensalidade dos brothers, ou também vocês podem, o botãozinho aqui seja membro, cogite apoiar o canal que menos cresce no Brasil, tá bom? Mas sobre o que se trata esse vídeo? Eu li uma notícia, né, tô até aqui com ela aberta do Estadão, vou ler a manchete e o lead pra vocês, que tipo, renda cidadã, substituto do Bolsa Família, será pago com precatórios e dinheiro do Fundeb. Tem a matéria que vai mostrar de que forma será esse dinheiro do Renda Cidadã, que ele aparece como um substituto do Bolsa Família. E daí a primeira coisa que quem não é bolsonarista, né, ou quem, até, tipo assim, isso não, na verdade não está associado a quem é ou não é bolsonarista. Mas uma das primeiras coisas que as pessoas pensam, pô, precisa-se fazer uma política pública que substitua uma política pública e basicamente vai ficar tudo a mesma coisa? E vai ter gente que vai falar, precisa porque o Renda Cidadã ele vai tirar dinheiro de outras formas daqui. E tem gente que vai falar que não, tá? E isso flerta com isso que eu andava pensando há muito tempo sobre capital político, tá? Porque eu estava lendo também outra matéria sobre o Whitney Houston do Rio de Janeiro, ali, o Whistle Wilson, porque todo mundo votou pro impeachment do cara. Então a gente tem o quê? A gente tem o governo Bolsonaro com uma nova política pública que é igual a uma que já existe, e a gente tem o Wilson Witzel esfacelando, né? Tipo assim, no governo dele. Ambos têm em comum saber usar ou não isso que chamamos de capital político. Capital político é o seguinte, é um conceito que ele vem muito da ideia de que, por exemplo, quando fala-se do Lula, né, o governo Lula, tá? Quando se fala do governo Lula, tem mensalão, mas também, tipo assim, o Lula foi o cara que no governo dele tirou as pessoas da fome. É uma das falas. Então, isso acaba virando um mecanismo retórico e é isso que a gente chama de capital político. Isso vira algo para que tu possa usar, trocar e ser responsabilizado politicamente para isso. E daí tu ganha a moral dos pares, né? Mesmo exemplo, o Dória aí tá fazendo com o Butantan todo o rolê da vacina. Se isso der certo, gurizada, vai cair no colo do Dória a cura pro Covid no Brasil, né? Ou tipo, chegou muito perto da cura, enfim, ele vai conseguir capitalizar isso politicamente. Então na próxima eleição presidente aparece o Dória lá, olha, vocês viram como eu conduzi São Paulo em relação à Covid, eu fiz a parceria com o Butantan, com a China e consegui fazer a vacina para a Covid. Então isso que é capital político, tá? A gente está acompanhando aí agora que está permitido as pessoas já se candidatarem a vereadores, por exemplo, um monte de gente com o sobrenome Bolsonaro, por exemplo. Por quê? Porque quer surfar nesse capital político aí do Bolsonaro. Então, teve um cara que o nome do cara é fulaninho, que eu não lembro o meu nome, Bolsonaro Trump. O cara quer acabar surfando em todos esses nomes. Então, capital político é isso. E quando o Bolsonaro cria esse renda cidadã para substituir o Bolsa Família, ele nada mais quer fazer do que ser o responsável por fazer um mecanismo de transferência direta para a população. Por quê? Porque daí quando chegar lá nos rincões, lá nas pessoas que vivem do Bolsa Família, que vão ser substituídos e vão viver do Renda Cidadã, vão falar assim, foi o governo Bolsonaro. É muito engraçado que durante muitos anos a direita acusava o PT de ficar dando esmola, porque isso criaria votos de cabresto, mas não interessa que o governo assume agora, viu que isso não tem mais como fazer. Fazendo sentido, essa crítica aí acaba sendo inválida. Todo mundo sabe que tem que manter o Bolsa Família. Seja por uma questão ideológica, de não, quem passa fome tem que ter não sei o quê. Seja por uma questão pragmática, né? Tipo, imagina o presidente que chegar e falar assim, não vai mais ter bolsa para ninguém. Olha a confusão política que vai dar. Tá? Então, ele sabe que tem que fazer isso, só que ele quer agora
repaginar isso para que ele tenha o ganho político disso. E daí tem muita crítica, e uma das principais é que o dinheiro do Fundeb, que é um dinheiro voltado para a educação, vai ser usado para pagar esse renda cidadã. Só que o dinheiro do Fundeb, ele não entra na PEC, aquela de teto de gastos. Lembram-se que, tipo, tem que mandar sempre o relatório, um orçamento, a União manda lá do relatório, não pode passar uma determinada arrecadação, né? Que na época o Temer teve gente que acusou ele de corte de gastos, né? E teve gente que acusou ele que a longo prazo ia tirar dinheiro do serviço público. O que acaba sendo verdade, porque tu vai olhar os gráficos, a longo prazo, realmente o serviço público ele vai ficando sem dinheiro, porque ele só vai tendo a correção da inflação, né? Daí tem que ver se o setor privado vai ocupar esse espaço ou não, mas isso é uma verdade mesmo. Só que o renda cidadã vai ser pago com o Fundeb, que não entra nesse cálculo. Então, olha que loucura. Então, se porventura tu quiser aumentar o renda cidadã, o valor da bolsa que essa pessoa pode ganhar, tu consegue fazer isso, é uma forma de burlar o teto de gastos. Essa foi uma das principais acusações que foram feitas ao governo Bolsonaro pela oposição, né? E, tipo, não, é uma forma de burlar o teto de gastos se ele quiser dar mais dinheiro para as pessoas, tá? Então, vamos prestar atenção, ver como é que vai se desdobrar isso da renda cidadã, mas é mais para a gente entender como os políticos usam isso de capital político, tá? Por exemplo, aqui em Porto Alegre, durante muitos anos, quando governou o PT na prefeitura, se usava muito, o PT foi o partido que criou o orçamento participativo, que era uma forma de política até bem interessante, assim, de as pessoas iam para assembleias nos seus bairros e votavam o que iam fazer com o dinheiro do Estado, né? Então o Estado não ficava com o dinheiro. Uma parte do dinheiro do Estado que ia se perder talvez ali em burocracias e tal, ele ia direto para a mão da população e a população em assembleia decidiu o que faria com esse dinheiro. Depois disso, todas as prefeituras que tentavam concorrer com o PT aqui em Porto Alegre ficavam, não, nós não vamos acabar com o orçamento participativo. Hoje o orçamento participativo, né, ele teve outros governos que não foram do PT, ele foi aos poucos se desfazendo, né, foi sumindo. Ele existe ainda, ele tem, né, só que ele perdeu muito da importância dele. Isso, daí não dá para falar que se isso é por causa dos outros partidos, ou se isso foi, né, não tô aqui falando o culpado, estou mostrando o que aconteceu. Mas ainda fala-se o capital político do orçamento participativo ficou para o PT, assim como o capital político de acabar com a miséria no Brasil está com o PT, assim como o capital político de estabilizar a economia, a inflação, ficou para o colo do FHC. E isso é capital político. E isso é uma coisa muito importante, porque os políticos eles criam situações para ter esse capital político, que foi exatamente isso que a gente está vendo com o Renda Cidadã. Tu cria uma situação para que isso caia no teu colo e esse capital político fique contigo, tá? Eu espero que tenha feito claro, escreva aqui embaixo o que vocês acham. Agora, quem quiser me ajudar, fica aqui no vídeo, porque eu tenho que tirar umas dúvidas com vocês, tá bom? Então, beijo no cérebro de todo mundo que está indo embora, cogite apoiar o canal, me seguir nas redes sociais, dá like, sininho e tchau. Agora é o seguinte, eu tinha gravado um vídeo eu liguei minha T5i no notebook com isso aqui, ó. Menina, está focando, menina, está focando. Tá focando. Enfim, isso aqui na verdade é um negócio que entra HD aqui e ele modifica. E a gravação não ficou em HD, então eu simplesmente não sei mais o que fazer. Se vocês souberem de alguma coisa aí, vocês podem me dizer, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Era isso. Então, enquanto eu tô tentando ajeitar isso, a gente vai gravando pelo celular mesmo, de novo. O canal que menos cresce no Brasil, tá? Beijo no cérebro de todo mundo. Dá exemplos aqui de outros capitais políticos que tu conhece e tchau.